Muito boa tarde, professor e dona Delfina. Tudo bem? Boa tarde, Nelson. Tudo bem, graças a Deus. Então, nós estamos aqui para fazer uma entrevistinha para o projeto da UEMP que chama Naquele Tempo. E nós vamos começar assim, perguntando: qual é o nome completo do professor? Arthur Luiz Pascoal. E a da dona Delfina? Adelfina Maria de Jesus Pascoal. Qual que é a escolaridade, professor? Terceiro grau, fiz curso de matemática na Faculdade de Filosofia, hoje na UEMP, né? E a dona Delfina? Eu fiz um curso normal, né? Magistério. Magistério. Muito bem. A data e o local de nascimento, professor? Eu nasci aqui na minha querida Jacarezinho em 12 de fevereiro de 1943, há 77 anos. Isso. E a dona Delfina? Eu nasci na minha querida Batiá, em 28/12/41. Beleza. A profissão do professor, já falei, mas tem tantas... Professor, né? Mas tem mais profissões. Fui professor, fui comerciante, hoje eu sou cozinheiro, faxineiro, né? Jardineiro, aposentado, graças a Deus. E a dona Delfina? Eu sempre fui aposentada. Nunca me formei, mas fiz magistério, mas não continuei a minha missão, né? Eu fiquei em casa com a minha missão, com a minha família. Foi professora dos nossos filhos. Muito excelente. Só professora só dos filhos? Só dos filhos. Só dos Depois filhos. na catequese, quanta gente, né? Ela nos ajudou por aí. Exato. Então tá bom. E ao longo da vida aí, o que vocês fizeram? Professor, primeiro, assim, mais um pouquinho aprofundado, em termos profissionalmente falando, na vida. Então, Nelson, além da profissão de magistério, né? Eu fui comerciante até há pouco tempo, 58 anos trabalhando no comércio. Fui político, né? Fui vereador pela minha cidade de Jacarezinho, lá nos idos de 88 a 92. Fui candidato a prefeito logo em seguida. Graças a Deus perdi a eleição. E depois, durante a caminhada, a gente descobriu valores maiores e se dedicou muito de corpo e alma ao trabalho de igreja, né? Fui ministro da Comunhão Eucarística, instituído por Dom Pedro Filipac, um grande amigo. Trabalhamos na paróquia da Catedral por muitos anos. Fui o primeiro presidente do CPP, com o padre Herbert Mansler. Era pároco na época, o saudoso padre Herbert. E trabalhamos até hoje ainda com catequese de adultos, com aquilo que for possível a gente ainda realizar, né? Diante de tudo que Deus nos permite, embora as limitações hoje são muito maiores, né? Limitações físicas, de idade. Agora, com essa pandemia, você não poder sair de casa, então isso nos impede de realizar algumas coisas muito gratificantes. Muito bem. E a dona Delfina? A dona Delfina, ao longo da vida, trabalhou, como disse, em casa bastante. O que mais? Trabalhei em casa, trabalhei como catequista de criança, de adulto, né? E trabalhei nos cursos de noivos, trabalhamos nos encontros de casais com Cristo. É uma missão que a gente ama muito e faz isso por prazer mesmo. E é muito gratificante trabalhar pelo ser humano para que ele se encaminhe, não faça os mesmos erros que nós fizemos,
depois de pais. Que bom. E agora a pergunta, onde vocês moram? Assim, cidade, rua, bairro. Nós continuamos morando aqui na nossa querida Jacarezinho. Nossa rua chama-se Benjamin Constante, aqui no centro. O número da nossa casa é 540. E nós moramos aqui desde o dia 1º de abril, não é mentira não, é 1º de abril mesmo, de 1972. Nossa, faz um tempo Nós nos bom. casamos em 65. Durante 7 anos nós moramos ali na esquina da Praça Rui Barbosa. Havia 2 Onde era? apartamentos em cima Onde ali. era a Multifarma? Sei, sei. Em cima de onde foi a Multifarma ali. Nós moramos durante 7 anos ali. Depois de 72, conseguimos construir aqui, financiamos a nossa casinha, né? Durante 15 anos pagamos o financiamento e estamos aqui até hoje. Muito bem. E agora a pergunta que gerou até a criação do projeto. Diante da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de isolamento social, como o senhor está se sentindo? E depois a nossa querida Delfina. Olha, Nelson, para mim não houve muita coisa de extraordinário não, porque o ambiente que eu sempre gostei e que eu mais gostei é estar em casa. Então, continuo aqui, tenho minhas atividades aqui, nós dois, eu e a Delfina, nos ajudamos mutuamente. O dia passa tão rápido como se a gente estivesse lá para fora, né, num outro trabalho. Então, não estranho muito. É claro que algumas coisas a gente sente, né? Mas o isolamento em si, com os meios de comunicação hoje, com as redes sociais, você está em contato permanente com quase todo mundo, pelo menos os mais próximos, né? Então, tanto é que nós nos falamos diariamente, não é mesmo? Então, não me deixou muito... Não mudou muita coisa na minha vida. Ai, que bom. E da dona Delfina? Na minha também. Eu também sou muito caseira, adoro o meu lar, adoro estar aqui dentro. Então, convivo com os meus filhos também, não como antigamente, né? Mas como é possível agora. E também não mudou muito. Sinto, eu não sei se você vai fazer outras perguntas, mas tem coisas que faz falta. Já nós chegamos nas coisas que faz falta. Na próxima pergunta, então já vou fazê-las já nesse momento. Quais eram as atividades que vocês tinham, faziam, tal, hábitos costumeiros aí, e que devido à pandemia vocês deixaram de fazê-los e estão fazendo falta, por exemplo? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a Delfina também vai falar isso, é a comunhão eucarística, a participação nas missas presenciais. Né? Presenciais. Porque a gente, desde que casamos, né, no começo um pouco meio relaxados, mas depois que participamos do Encontro de Casais com Cristo, a gente tomou um outro rumo na nossa vida. Houve uma transformação, uma conversão radical mesmo. E de lá para cá, nós nunca perdemos missa em final de semana, em dias santificados. Então, isso realmente é o que mais nos faz falta. Embora, pela televisão, a gente hoje assiste muito mais missas do que antigamente, porque hoje, diariamente, nós estamos assistindo uma missa na televisão. Mas aquela participação mais presente, né? De maior fervor, de maior contato com os companheiros, com a comunidade, isso realmente hoje nos faz uma falta muito grande. A dona Delfina complementa aí também, que o coração está pedindo. Eu também sinto muita falta da Eucaristia, de sentir Deus assim, de receber Jesus na minha vida para me dar força, né, para estar comigo.
é a mesma coisa assistir a televisão do que estar presente na igreja. Bom, Assistir e estar presente é outra, é diferente. é diferente. Vou aproveitar o gancho. Essa pergunta não está aqui, mas eu vou aproveitar. Eu tenho certeza que vai ter grande valor para muita gente. O professor falou de ECC e a senhora também. Pode se considerar que o ECC foi um divisor de água assim na vida de vocês? Quer dizer, antes de ECC e depois? Totalmente, Nelson, totalmente. Foi um encontro com Cristo de verdade. E o Espírito Santo fez tanta coisa na nossa vida depois disso, que até hoje eu não sei explicar. Eu digo sempre para minha querida Delfina aqui, né? Como é que nós conseguimos realizar tudo aquilo? A gente trabalhava aqui até 6 horas, 6h30, pegava o nosso Fusquinha, ia para Londrina fazer reuniões, ia para Apucarana fazer reuniões, ia para Cornélio Procópio fazer reuniões para a expansão dos encontros de casais com Cristo. E a gente sempre foi um casal tímido, medroso, omisso. E a partir daquele momento, tudo isso modificou a nossa vida. E a gente foi, então, diante dos encontros, ampliando as amizades, formando os grupos, né? Outra coisa que nos faz uma falta tremenda é as nossas reuniões de grupo, né? Onde a gente reza juntos, medita juntos a palavra de Deus, cresce juntos, ri juntos, chora juntos, né? E durante essa pandemia a gente não poder se encontrar, a gente não poder nem participar de velórios de amigos e parentes, isso realmente machuca, e isso realmente deixa a gente um pouco chateados, né, diante desta realidade. Mas, por outro lado, a gente também entende de que tudo, e eu tenho sempre convicção disso, de que tudo contribui para o bem dos que acreditam, como diz São Paulo na Carta aos Romanos. E se tudo contribui, então esta pandemia também estará contribuindo. Certamente o mundo não vai ser mais o que era, né? E quem sabe se esta pandemia... Outro dia eu conversava com uma pessoa e achei muito interessante a provocação dela, que ela dizia assim, olha, nós estamos diante da Terceira Guerra Mundial e de repente a pandemia vem e acalma tudo isso, então cada um agora tentando ajudar o outro, encontrar recursos para que o outro, para ser solidário, para não deixar o outro passar fome. Então, provavelmente, essa pandemia veio nos salvar de uma Terceira Guerra Mundial, onde teria morrido muito mais do que os milhares que morreram até agora. Uma coisa para complementar, dona Delfina? Então, nessa caminhada nossa, o que mais me marcou e que me marca até hoje é poder ajudar pais que estão em dificuldade, pessoas que estão desanimadas. Essa ajuda que vem de Deus para nós, como assim, testemunhas deles, nós passamos também para os outros, poder ajudar quando alguém está desanimado, quando alguém fala, acho que não vai dar mais, não quero mais, não vou trabalhar mais no projeto, não quero mais nada com igreja. Isso faz muita gente quando a gente pode fazer o outro novamente criar aquele amor por Jesus, aquele amor por aquilo que ele faz, que não é nenhum dinheiro do mundo pagaria isso, nenhum dinheiro do mundo, mas aquele bem que você fez é o tudo para a gente, para cada um de nós, que acredita que Deus é nosso Pai, que Deus está por nós e é por nós. E assim, nunca nos vai deixar sozinhos.
Eu, por exemplo, não desanimo nesse tempo de angústia, porque eu sei que tem alguém que está pensando em nós. Esse alguém, esse Deus maravilhoso, que deveria estar, ele está em cada um, mas esse cada um não mostra, às vezes, para o mundo que Jesus está nele. Então, o que mais me gratifica, me alegra, me deixa agradecida a Deus por estar nessa caminhada, é poder ajudar as pessoas. Porque, em nome de Jesus, a gente às vezes dá alegria para uma pessoa que está muito triste. E muito. Então eu vou fazer uma pergunta, duas em uma só, né? Do que vocês têm saudade e aproveitando o que vocês mais sentiram falta, me deixou perceber a falta da Eucaristia. Então, do que vocês mais sentiram saudade nesses momentos aí vividos e o que vocês poderiam falar para as pessoas que sentem essa falta de estar presente na Eucaristia, lá, né, Jesus Eucarístico, e o que vocês diriam para eles para que eles pudessem sentir o valor que pela pandemia tem esse grande valor, a Eucaristia. A Eucaristia é Deus conosco, né? Então eu sinto muita falta de estar com o povo, de estar com as pessoas, de abraçar, de chegar até eles e dar aquele beijo, né? Que faz falta pra gente. Faz falta pra gente, assim. Então é a Eucaristia que nos leva a isso. Porque a Eucaristia é comunhão. É Deus conosco. Então, quem não tem em si esse Deus maravilhoso, fica pobre demais. Na verdade, eu sinto também muito, você perguntou o que você mais sente falta, né? É claro, já falei da Eucaristia, já falei das reuniões de grupo, mas eu sou muito família, Nelson. Então eu sinto muito a falta de estar juntos, né? De estar juntos. Eu converso diariamente, praticamente com todos eles, né? Mas nós tivemos um bom período um pouco afastados uns dos outros, por desentendimentos de um ou outro e tal. Não a nossa família, né? E pouco a pouco a gente conseguiu resgatar isso e deixar de lado as picuinhas que podiam existir, né? E formarmos realmente uma família onde o amor impera. Então nós tínhamos até o hábito de nos reunirmos todos os sábados aqui em casa. O almoço de sábado era sagrado, todos os filhos e netos aqui juntos, né? Nora, genro, todos. Isso me faz bastante falta. Como me faz falta minha mãe, por exemplo, hoje, por coincidência, é aniversário dela, né? Se ela tivesse viva, hoje estaria fazendo 101 anos. E já há 47 anos ela faleceu, com 54 anos. Ela me faz uma falta muito grande, porque toda esta formação cristã, todo este exemplo de vida cristã, veio dela. Foi ela que me deixou de herança. Foi a maior herança que ela pôde me deixar. E eu não cultivei sempre, não. No começo, né? Não, como já falei antes da realização do encontro, a gente não dava tanta importância, né? Eu digo sempre, a gente ia à missa ao domingo se não tivesse outra coisa para fazer. Então, hoje, não. Hoje a Eucaristia para nós é esta vida do eterno em nós, como disse o Padre Luiz Fernando, né? Hoje a gente sente isso, como Deus vive na nossa vida, vive a nossa vida, para que nós possamos estar sempre presente na vida dele. E a Eucaristia espiritual, devido ao não poder estar lá presente,
Qual é o valor que as pessoas devem dar? Porque tem que ter o mesmo valor, sentir o sim. mesmo valor de estar presente. Na verdade, é isso que a gente teve consciência também, né? De que você não comunga só a Eucaristia, né? Você comunga o irmão, você comunga a palavra, né? Então, a comunhão espiritual deve nos alimentar também nesse sentido de que o outro, aquele que bate a nossa porta, como alguém bateu a hora que você chegou, esse também é alguém que Cristo está colocando na sua vida. Então, esse é alguém que precisa, no mínimo, de uma palavra amiga. Se você não tem nada para doar para ele, eu acho triste quando alguém chega e bate e eu pudesse dizer, não, hoje eu não tenho nada. Não, aqui, felizmente, ninguém sai sem levar alguma coisa, né? Então, por quê? Porque a gente tem consciência disso. Eu tive essa experiência dessa visita de Jesus muito frequentemente, numas figuras assim, naquelas figuras populares, como antigamente o Zé Bobo, o Miro, que fazia as palhas de cigarro, Isso eu né, não que conheço. fazia cálculos mentais assim extraordinários, o Amador, né, que estava sempre na igreja, o Barbosa, era alguém que diariamente passava em frente à minha loja e só dizia assim, ô professor, e para os outros que estavam por ali, falou, ó, não briguem com esse homem, porque esse homem é meu amigo, né? Então, isso marcou muito a minha vida, porque eu via esta presença de Jesus nessas pessoas. E eu ficava assim meio angustiado o dia que eles não passavam. Então, aqueles que, como eu hoje, só comungam espiritualmente, tenham essa certeza de que, mesmo espiritualmente, mas também através da palavra e através do irmão, Cristo está presente na nossa vida. Também, nesses casos, a vida do eterno vive em nós. Viu que eu insisti nessa pergunta, porque muita gente vai ver esse vídeo e eu quero que eles sintam isso. Porque está uma preocupação muito grande com Sim. todo mundo, né? Por não poder e tem que respeitar isso. Né? E muito bem. Então vamos agora para a pergunta que fica à vontade para contar uma história aí, para entrar para os anais da nossa UEMP querida, da nossa Jacarezinho, porque isso vai ficar registrado para o resto da... Né? Nós não vamos ver. Então o professor e a nossa querida Delfina vai ficar à vontade para contar uma história qualquer que o senhor gostaria de... Isso as pessoas precisam saber. Certo. Olha, já que nós estamos dentro do ambiente universitário, né? Nós estamos falando da UEMP, eu vivi dentro da Faculdade de Filosofia um momento muito interessante da minha vida, porque a minha vida política, por exemplo, começou lá dentro da faculdade. Eu fui presidente do diretório acadêmico, na época, 2 de abril, né? E eu me lembro, há pouco ainda eu pensava nesse sentido, né? Do trabalho que a gente realizava naquele tempo. Era muito mais esse trabalho solidário de atender as pessoas que tinham alguma necessidade. Me lembro que a gente fazia cursinhos preparatórios para o vestibular de graça para aqueles candidatos que vinham se inscrever. Presto até minha homenagem ao professor Américo, até hoje aqui conosco, né? O professor Américo me ajudou muito, porque ele era um dos professores do nosso cursinho, professores voluntários. Então vinha gente de Cambará, de Santo Antônio, de Jacarezinho. E na época, para fazer matrícula, a gente precisava fazer a abriografia, que era uma radiografia do pulmão, né, no posto de saúde. Então, esse pessoal que vinha de fora teria que voltar depois para vir pegar só o resultado para entregar na faculdade. Não, eu como presidente do diretório, eu ia lá no posto de saúde, eu recolhia essas abriografias, eu levava para a faculdade, eu entregava na secretaria, né? Nosso amigo Teixeirinha, que era o secretário de então, né? Tive a felicidade de viver durante 7 anos no Seminário Diocesano da Assunção, desde 1954 até 1960,
Depois fui para Curitiba, num seminário maior, estudei mais 2 anos lá em Curitiba, de filosofia. Fui colega de turma do Monsenhor Carlino, parente de Alencar, que foi pároco aqui na Catedral há muito tempo, né? Que está hoje lá em Curitiba. Foi assistente do encontro de casais. Que foi assistente do ECC depois, trabalhamos muito tempo também juntos na paróquia, né? Fundador do ECC, foi o senhor? Não fomos propriamente fundadores, Nelson, porque o ECC começou em 1970 lá, né, em São não fala Paulo, aqui em né, na Jacarezinho. Pompeia. Aqui em Jacarezinho, nós participamos Do do primeiro primeiro, encontro, mas já havia uma equipe boa de 17 casais que haviam participado fora, né, para implantar aqui em Jacarezinho. Dentro dessa caminhada, então, de centro acadêmico, fiz muitas amizades, né? Fizemos campanha política para a eleição da União Paranaense dos Estudantes. Vivi como presidente o tempo da Revolução de 64, né? Então, era muito interessante como os olheiros do DOI-CODE estavam sempre à sua espreita, né? Se você desse alguma declaração que pudesse comprometê-la como comunista, você já estava no xilindró, né? Aqui em Jacarezinho, o sargento do tiro de guerra era o representante, o sargento Oli Flores Guimarães, figura muito extraordinária também, depois foi companheiro nosso na faculdade, foi professor também. Então, são essas coisas que me vêm à lembrança. Depois eu trabalhei como professor, fui fundador com o professor Tarcísio, o professor Neomarco, a professora Ivone, do ginásio da Vila São Pedro. Ginásio da Vila São Pedro, que foi criado na campanha do Renato Pavan, a Prefeitura de Jacarezinho. E nós trabalhamos juntos já na Associação Rural, e ele, então, conseguiu do governo do estado a criação de um ginásio lá na Vila São Pedro. E a gente trabalhou lá durante alguns anos, né? E foi um período assim, muito interessante, porque nós morávamos na Praça Rui Barbosa, eu estudava na Faculdade de Filosofia, que na época funcionava no Colégio Rui Barbosa, e dava aula no ginásio da Vila São Pedro sem condução. Eu não tinha condução, era tudo no pezinho, corrido. Era uma correria muito grande, né? Mas, felizmente, a gente deu conta de tudo isso. Porque se a gente se deixar levar pelos obstáculos, você nunca consegue realizar nada. Então, você tem que levar as coisas pelo esforço, pela boa vontade, pela disponibilidade, né? Pela alegria de poder fazer aquilo que você realiza. Então, essa caminhada nossa foi muito bonita nesse sentido, né? Hoje existe lá o Colégio José Pavan ainda, né? E fruto de um trabalho iniciado naqueles tempos, né? Depois eu trabalhei no seminário menor como professor e com o Dom Conrado Walter eu fui diretor de estudos lá no seminário durante 5 anos. Então, a maioria dos padres aí de 25, 30 anos de sacerdócio foram meus alunos. E, para minha glória, né, pessoal, sem orgulho, mas eu me sinto glorificado por isso, 2 ex-alunos hoje bispos, né? Um arcebispo em Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, que foi meu aluno aqui no Colégio Rui Barbosa. Criança ainda, éramos meio vizinhos ali, onde nós morávamos naquele tempo. E depois, no seminário, o Dom Mário Antônio da Silva, que hoje é bispo de Roraima, né, de Boa Vista, lá na Roraima, e é vice-presidente da CNBB. Então, veja que a gente faz história na vida de muita gente, e toda essa gente é a história da nossa vida. Bacana. Quer completar alguma coisa, minha dona Delfina? Eu acho que eu só iria
ia sair do que ele está falando, não completar. Eu Aham. queria falar mais no família. Uhum. Por exemplo, eu tive uma época que nós trabalhávamos muito na igreja, em quermesse. Então, a gente chegou de uma quermesse muito tarde, acho que umas 2 horas. E alguém ligou em casa, o meu sobrinho, que morava com os meus pais, me ligou, sabe? E falando assim para mim, tia, vem aqui que o vô morreu. Vem aqui, precisa ser já, porque o vô morreu. Falei, fica calma aí, que daqui a pouquinho a gente acabou de chegar, mas daqui a pouquinho nós vamos aí. Daí o Arthur viu que eu não estava muito bem, foi até a casa dos meus pais. Chegou lá, quero que você termine, Pedro. Tinha um corredorzinho, eu entrei pelo corredor, cheguei na janela do quarto, chamei. Falei, Dona Noêmia, que era a mãe da Delfina, o que foi, tá? Falei, como é que tá, seu Leopoldo? Ah, tá bem, tá dormindo. Falei, mas ele tá bem, não? Tá bem. Vim embora. Até hoje, não tenho explicação para aquilo a não ser a parapsicologia, que vai trazer alguma luz, né? No sentido de que, como é que aquele menino, provavelmente diante de um quadro de sonambulismo, tenha se comunicado conosco. Eu tenho certeza que foi ele que ligou e tudo, né? E aí cheguei em casa e disse para o Delfino, teu pai está bem, está vivo. Agora eu quero completar. A gente era filho, nós éramos filhos, né? Mas eu pouco frequentava a casa dos meus pais. Eu ia muito pouco pela filha que eu deveria ser. Eu ia muito pouco na casa deles. E a partir desse momento, acho que Deus falou para você precisa ir mais na casa dos teus pais. A partir desse momento, todo dia eu ia encontrar com eles, visitá-los, né? Porque eu achei que era assim, Deus me falando, como deve falar para todos, né? A igreja está aí, Jesus está lá no sacrário. Quantas vezes você aparece lá? Como filho que você é. Quantas vezes você vai visitar o teu pai e a tua mãe que te esperam? Então eu senti que foi assim para mim um chamado de Deus para que eu já tivesse essa vida que a gente, mais ainda, com mais força dentro de mim, participando da comunidade, participando da minha